Olá, gente. Primeiramente, boa tarde, bom dia ou boa noite, boa madrugada, quem estiver assistindo esse vídeo. Bom, eu ia gravar um vídeo aqui no YouTube falando sobre o fenômeno El Niño ou Laninha, né, que é um dos fenômenos que ocorre, né, em determinado período, que vem aqui para o Brasil e que acaba impactando aí todo o mundo, globalmente. Eu vou falar especificamente aqui da América do Sul, tá? Então, esse fenômeno El Niño, ele acaba impactando as águas do Pacífico, né? Que está na região oeste, em sentido ali pegando a América do Sul. Para a gente poder entender primeiro como é que funciona esse fenômeno El Niño, nós temos que entender como é o processo natural das águas do Pacífico antes de a gente chegar nesse fenômeno El Niño, né? Então vamos lá. Em condições normais, o Oceano Pacífico Equatorial ele funciona através de uma dinâmica cíclica conhecida como circulação de Walke ou célula de Walke. Né? O que é essa circulação de Walke ou célula de Walke? Ele é como se funciona como fosse um motor, né? Um motor que faz o controle dos ventos, ou seja, que vento é esse? É vento chamado alísio, ou seja, um fenômeno natural que acontece na natureza que faz com que a água do Pacífico ele sofre um processo. Que tipo de processo é esse? O processo que essas águas do Pacífico sofrem é justamente quando esse fenômeno natural, ou seja, as águas quentes que está ali na água do Pacífico, na região oeste, pegando ali a América Central, América do Sul, em região ali ao oeste, pegando ali a Oceania, pegando ali a Indonésia, onde ficam essas águas quentes acumuladas. Mas vamos começar por parte. No funcionamento normal, o vento chamado alísio, ele tem um processo natural. Que processo natural é esse? Ele ocorre quando as águas quentes que estão na superfície, ela sofre um processo. Que tipo de processo é esse? É um processo chamado de ressurgência. Ou seja, essa água fria que sai lá debaixo do mar, né, ela sobe até a superfície e tem uma troca. A água quente que está na superfície, ela sai do seu estado ali natural, ali onde ela se encontra, e essa água fria, através da ressurgência que traz todos os nutrientes que os animais marinhos precisam, ela acaba ocupando esse espaço. Ou seja, é uma troca de corrente, uma troca de água. A água quente, ela passa para baixo e a água fria, ela ocupa o seu lugar, ficando na superfície ali do Oceano do Pacífico. Esse é o fenômeno natural e o que faz com que esse processo aconteça, justamente essa circulação de Walke, ou seja, a célula de Walke, é na verdade chamada de ventos alísio, ou seja, o vento alísio é um fenômeno natural que é um vento muito forte, aonde acontece esse processo e faz com que essa troca de corrente de água aconteça. A água quente ela sai e a água, através da ressurgência, a água fria sobe com seus nutrientes e ocupa a superfície ali do Oceano Pacífico na região oeste ali, né, da América do Sul. Esse é o processo natural que ocorre na natureza, né, que ocorre ali no Oceano Pacífico. Então, esse é um dos processos natural que ocorre, que acontece, que faz com que o ambiente ele esteja ali tranquilo, ou seja, o ambiente ele ocorra, os animais se alimentem, os animais marinhos, os pescadores que vivem ali dessa alimentação, que vive da pesca, eles ficam felizes, muito deles, porque está ocorrendo de um fenômeno natural, ou seja, que a gente chama na geografia de neutralidade. Então, se está tudo em conformidade, se está tudo em conformidade, tudo normal, faz com que esse processo ocorra natural e todos eles saiam ganhando, né? São os pescadores, os animais. Agora, qual é o impacto que faz com que esse fenômeno El Niño traz para a população daquela região, né, para os animais que residem ali naquela costa do Pacífico quando esse fenômeno El Niño acontece? Eu vou explicar para vocês na próxima página.
tá bom? Falamos agora sobre o fenômeno natural, né? Sobre a circulação de ar, que é o vento alise, sobre esse processo que acontece da troca das águas. A água quente, ela sai do seu estado ali, e a água fria, através da ressurgência, ela sobe e ali ocupa o seu espaço. Mas vamos falar isso um pouco mais fundo na próxima aula, que eu vou falar sobre realmente o fenômeno El Niño. Beleza, pessoal? Então, pessoal, a gente falou sobre a questão da normalidade, né, do Oceano do Pacífico, como é que funciona, né, a questão da neutralidade, e agora vamos entrar no fenômeno de fato El Niño, né, como é que ele funciona, como que ele vem para o Brasil, como que é todo esse processo. Bom, como eu falei para vocês, eu ia dar essa aula aqui, né, eu explicando no quadro, mas teve um problema aí no meu aparelho e eu não tive como fazer essa aula, né, pessoalmente para vocês verem, eu tive que fazer a gravação do vídeo. Então vamos lá, como é que funciona esse fenômeno El Niño? Bom, eu coloquei aqui do lado, que foi algumas observações como é que começa esse processo. Né? Segundo os especialistas da climatologia, eles dizem que esse fenômeno, El Niño, ele tem um período, né? Tem um ciclo para acontecer. Esse período ele ocorre de 2 a 7 anos, né? E os especialistas até hoje não sabem exatamente quando que esse fenômeno El Niño ele pode vir para a América do Sul, né? Então eles não conseguem estimar data, mês. Eles conseguem, na verdade, através de estudo, né? Através de computadores, observar quando esse fenômeno El Niño está para vir para a América do Sul, né? E como que eles conseguem observar isso? Como que eles conseguem prever de fato que está para ocorrer um fenômeno El Niño aqui na América do Sul? Na América do Sul, quando a gente fala Brasil, Peru, né, Chile, essas regiões que pega aqui a parte da América do Sul em geral, né? Então, o que acontece? Aqui, se vocês observarem, tá vendo? Ó. Aqui, ó. Isso aqui é a linha do Equador, tá vendo? Linha do Equador. Pegando a parte aqui ó, do Brasil, cortando aqui, ó, a parte do Brasil. E aqui, onde tá essas boias aqui pretas, tá vendo? Aqui fica a água do mar. A água do mar, né? A superfície. Oceano Pacífico, ó. Oceano Pacífico. Então, o que acontece agora? Os especialistas em climatologia, eles conseguem colocar essas boias, isso aqui chama de boia, aqui ó, isso aqui chama de boia. Eles colocam no Oceano Pacífico para eles medirem a temperatura da água, né? Através da medição da temperatura da água, eles conseguem saber de fato se está para ocorrer um fenômeno El Niño aqui na América do Sul. São através dessas boias que faz o monitoramento 24 horas da temperatura da água para saber se de fato esse fenômeno está para acontecer aqui na América do Sul. Além dessa boia, tem outra aqui, ó, tá vendo? Que fica ancorada, boia ancorada, tá vendo? E ela tem um sensor de temperatura, tá vendo? Sensor de temperatura superficial, chamada de TSM. E através dessa boia ancorada é que dá uma precisão para os especialistas para saber se de fato esse fenômeno El Niño tá para vir para a América do Sul. Agora vamos começar a parte mais importante. Qual é o tipo de prejuízo que esse fenômeno ele pode trazer para a América do Sul? Então, deixa eu explicar uma base para você. Aqui, ó, o Brasil, na América do Sul, está sentido leste. Então, de leste sentido a oeste, aqui, essa linha aqui, pega toda a água do Pacífico
que fica acumulada aqui na Oceania. Aqui, ó, Oceania, e aqui em cima botei Indonésia. Então, Oceania e Indonésia, tá vendo? Essa parte aqui é Indonésia. Deixa eu dar um zoom pra vocês aqui. Aqui, ó. Água do Pacífico, aqui é o mar, né? Água do Pacífico. Então, toda a água, ela fica acumulada aqui na região da Oceania e aqui na região da Indonésia. Quando essa água fica acumulada aqui, ocorre muita evaporação ou evapotranspiração, né? Fazendo com que chove muito, né? Que é um lugar muito úmido. Quando essas águas quentes ficam acumuladas nessas regiões da Oceania e da Indonésia. Agora, quando esse fenômeno que é detectado por essas boias ancoradas que fica aqui no mar, né, no Oceano Pacífico, e é diagnosticada pelos especialistas, eles conseguem prever através dessas boias quando que está para vir um fenômeno El Niño para o Brasil, aí é que vem o prejuízo. Por quê? Nós falamos sobre o fenômeno da neutralidade, fenômeno natural que ocorre, né, que é o processo da água quente que fica na superfície, né, ocorre o processo da ressurgência, tá vendo? Processo da ressurgência que ocorre aqui, ó, nessa região aqui, ó. O processo da ressurgência é chamado corrente marítima, que essa corrente tem um nome chamado de corrente Humboldt. Humboldt, né, que nada mais é do que uma corrente fria. Então essa corrente fria, essa água vem tudo aqui, ó, da Antártida. Antártida, tá vendo? Vem tudo daqui, aí sobe, tá vendo? Sobe, botei até uma setinha aqui, ó, sobe. E aqui acumula uma corrente marítima chamada corrente de Humboldt. E essa corrente de Humboldt, aqui nessa lateral aqui do mapa, dá um nome chamado ressurgência, ou seja, água fria. E essa ressurgência, ela sobe para a superfície e ali tem a troca da água quente pela água fria. Quando tem um fenômeno El Niño aqui na América do Sul, essa ressurgência, ela sobe até a superfície, ela sobe até aqui, ó, onde está a água do mar, água do Pacífico, tá vendo? Onde está a água do Pacífico, aqui, ó, onde está a água do Pacífico, na superfície, só que acontece um bloqueio. Através dessa ressurgência, que é o fenômeno natural, acontece um bloqueio quando vem esse fenômeno El Niño para a América do Sul. Então ocorre um bloqueio, fazendo com que a água, através da ressurgência, água fria, que traz todos os seus nutrientes, né, para os peixes, botei até aqui escrito aqui, ó, para os peixes marinhos se alimentar, para os pescadores poder pescar, né, que muitos deles sobrevivem disso. Quando ocorre essa ressurgência, que a água vem para a superfície, há um bloqueio. Através do que? Através do fenômeno El Niño. Ou seja, esse fenômeno ele bloqueia, porque a água quente que sai daqui, ó, dessa região da Oceania e da região da Indonésia, essa água quente, essa corrente de água quente, ela vem toda para a América do Sul. E essa água quente, ela fica acumulada aqui. Fica acumulada aqui, ó. Onde fica aqui a região do Peru, onde fica a região do Chile. Então essa água quente fica acumulada. Com esse fenômeno El Niño, faz com que ocorra esse bloqueio. Tendo esse bloqueio, essa água quente fica acumulada. Essa água quente fica acumulada. Então, quando tem esse processo de ressurgência, aqui, ó, processo de ressurgência, tá vendo aqui, ó, processo de ressurgência, que é a água que sobe, eu botei até uma seta aqui, ó, a água que sobe para a superfície, ela fica bloqueada. Ou seja, não consegue ter aquela troca. A água quente que está na superfície descer e a água fria, através da ressurgência, subir e ali manter o seu fenômeno natural, como ocorre através dos ventos. Através dos ventos alísios. E quem faz o controle desses ventos é como se fosse um motor, é como se fosse uma máquina, chamado de célula de Walker. Eu acho que é isso. Se estiver errado, você me corrige. Célula de Walker, que é um processo normal que nós chamamos na geografia de neutralidade. De neutralidade, que é nada mais do que a ocorrência desses ventos, essas correntes de vento, que é um processo natural que faz com que esse processo da ressurgência, essas correntes marítimas, processo de água fria, através dessa setinha aqui, ó, que sobe para a superfície, onde está aqui a água do mar, né?
ocorra e o processo ele continua. A água quente ela é empurrada, essa água quente que fica acumulada aqui, ó, fica acumulada aqui, através do processo de ressurgência, quando não tem o fenômeno El Niño, essa água é empurrada para o Pacífico, da região oeste aqui, ó. É empurrada para o Pacífico, ficando acumulada aqui na Oceania e na Indonésia. Então, quando o processo da neutralidade acontece, que é um processo normal, essas águas, através da ressurgência que acontece aqui, ela é empurrada, tá vendo a setinha? Empurrada para o Pacífico, e automaticamente essa água vem e fica aqui, que é um processo de neutralidade normal. Agora, quando ocorre o processo El Niño, a água que fica acumulada aqui na Oceania e que fica acumulada aqui na Indonésia, esse processo El Niño, ele joga essa água quente aqui para a América do Sul. Essa água quente fica acumulada aqui no Chile e Peru. E quando ocorre o processo da ressurgência, né, que é a água fria, tá vendo aqui, ó, esse processo de ressurgência, aqui é da água fria, não consegue fazer essa troca. Ou seja, a água quente que vem lá da Oceania, que vem lá da Indonésia, fica acumulada aqui na América do Sul, bloqueando, fazendo com que a água que vem através da ressurgência não consegue ter essa troca, ou essa substituição. Essa água fria ficar no lugar da água quente e a água quente descer. Então, o que acontece? Ao bloqueio, essa água que vem através da ressurgência, que traz os nutrientes para a sobrevivência dos peixes, ela fica bloqueada, não consegue, de fato, ocupar o seu espaço na superfície, e isso acaba trazendo grandes problemas para os animais, que muitos deles acabam morrendo, outros deles vai para outras regiões, para outros lugares, tentar buscar alimento, em busca de alimento, e os pescadores dessa região sofrem muito porque eles não conseguem pescar. Ou seja, há muita mortandade de peixe nessa região. Então, esse fenômeno El Niño, ele traz esse tipo de prejuízo, né, para o povo da região da América do Sul, né? Então, esse é um processo que ocorre. O fenômeno El Niño, ele bloqueia essa água fria que vem, né, do mar, né, que vem lá de baixo, que sobe através da ressurgência e não consegue ocupar o espaço na superfície. Ou seja, a água quente que vem lá da Oceania e da Indonésia, ela fica acumulada aqui na América do Sul e faz com que ocorre esse bloqueio, ou seja, ocorre essa mortandade de peixe, ocorre esse problema todo, como por exemplo a questão do aumento da temperatura, né? A região nordeste, a região sudeste, a região noroeste sofre muito com esse impacto e faz com que esse fenômeno El Niño traz esse tipo de prejuízo. Então eu tenho um outro mapa aqui que eu vim trazer para vocês, que mostra justamente o tipo de problemas que pode trazer. Como por exemplo aqui, ó. Eu botei até aqui para explicar. Então, qual é o tipo de causa que pode acontecer? Eu botei aqui número 1. Pode desencadear crise alimentar, crise climática em escala mundial. Pescadores que vivem da pesca também sofrem. O povo dessa região, que eu falei aqui, ó, Nordeste, Sudeste, Noroeste e Sudoeste, eles sofrem porque há um impacto através desse bloqueio. Então, para finalizar, de uma forma geral, o fenômeno El Niño, ele é um bloqueio dessa água fria, ou seja, através da ressurgência, que não consegue ocupar o seu espaço na superfície. Então, isso traz muito problema para a população dessa região, né? Então, eu coloquei aqui no mapa para vocês verem. Aqui, ó, a região Nordeste vai sofrer com a seca e o ar quente.
na região noroeste. Eu botei até aqui, ó, uma bolinha aqui, tá vendo essa bolinha? Aqui, ó. Então, todo o povo dessa região vai sofrer, principalmente quem é da parte da agricultura, sofre com esse fenômeno El Niño, entendeu? Então, no nordeste fica mais seco e quente, da região, aqui na região noroeste, aqui, ó, também eles sofrem, né, com a questão da chuva e o ar quente. Descendo um pouquinho, aqui na região sudeste fica chuvoso. Aqui na região, pegando Rio de Janeiro, por exemplo, fica o ar muito quente, a temperatura fica muito alta. Então todo esse povo dessa região, eles sofrem. Agora, a diferença de um para o outro, vamos lá, do fenômeno El Niño e fenômeno La Niña. É espanhol porque essa região, essa massa de ar quente, essa água, esse acúmulo de água quente, ela fica acumulada nessa região do Peru e Chile. É por isso que é espanhol, mas acaba impactando todo o povo aqui do Brasil, né, das regiões ali que pega a América do Sul, né? Então acaba impactando em geral. Por isso que o nome é espanhol, porque pega mais ali a parte do Peru e Chile. E o fenômeno La Niña é o oposto, é o contrário. Então o que acontece? No La Niña, se aqui na região nordeste, noroeste, sudoeste e sudeste, né? Vamos pegar um exemplo aqui. Se no nordeste está seco e quente, aqui na La Niña, o nordeste ele vai estar chuvoso. Se aqui na região sudeste está chuvoso, aqui ó, está chuvoso, aqui é toda a região sudeste, vai estar frio, tá vendo? Pegando aqui ó, a região do sul, pegando aqui a região do sul, aqui ó, parte do Rio de Janeiro vai estar frio. E assim sucessivamente, há o oposto. Se no nordeste está seco e quente, aqui ó, se no nordeste vai estar seco e quente, perdão, no sul vai estar frio, tá vendo? Se no nordeste vai estar quente e seco, no sul vai estar frio, pegando toda a região do sudeste, e assim sucessivamente. Então o fenômeno La Niña, ele é o oposto do fenômeno El Niño. Por quê? O fenômeno El Niño, ele, se está seco, no La Niña está frio. Se na La Niña está frio, no fenômeno El Niño vai estar quente e seco. É assim que funciona esse processo, entendeu? Então, só para finalizar, deixa eu voltar aqui, gente, porque pelo telefone gravar é um pouquinho chato. Então, vamos só resumir aqui o que a gente falou. Vamos lá. Se no fenômeno El Niño ele é o bloqueio, essas águas quentes, ele fica acumulada na América do Sul, ali na região do Peru, pegando a região do Chile, é o bloqueio. E tendo esse bloqueio, as temperaturas ficam mais altas, né? Acontecem inundações, né? Principalmente na região do Sul, ali onde as pessoas que vivem na agricultura, nessa região é alagada, acontece muita morte, infelizmente. Acontece muitas inundações, muito desastre, né, ambiental, acontece muita mortandade de animais, peixe, e é isso que acontece no fenômeno El Niño. E na La Niña já é o oposto. Se lá no sul está muito frio, lá na região norte, lá na região nordeste vai estar quente e seco, e assim sucessivamente. Então o La Niña é o mais fácil de explicar, porque se baseia muito no fenômeno El Niño. Entendeu? Então isso que é o resumo de tudo. Fenômeno El Niño, ele é o bloqueio, ou seja, as águas ficam muito quentes, que vem lá da região da Oceania, da Indonésia, né, a água do Pacífico, vem para a América do Sul, fica acumulado na América do Sul, ou seja, a água gelada que vem através da ressurgência não consegue ocupar o seu espaço na superfície, tendo esse bloqueio, e faz com que todo esse desastre acontece aqui na América do Sul.
Tá bom, pessoal? Espero que eu tenha ajudado. Desculpe a demora, desculpe eu ter gravado pelo celular, mas infelizmente foi dessa forma que eu pude fazer, tá bom? Se você gostou, se você entendeu, você comente, você curte, porque só assim vai fazer com que eu consiga criar mais conteúdo para vocês, tá bom? Muito obrigado. E é isso aí, fica tudo com Deus. E curta aí e vê se você conseguir entender. E se eu puder não, tenho certeza que eu vou te responder. Valeu, tamo junto.